20 anos depois da assinatura do Acordo de Paz de Dayton, o fantasma da violência sectária continua a pairar nos Balcãs. Mesmo sendo considerada como um modelo na região e tendo integrado a União Europeia há 2 anos, a Croácia não resolveu todos os problemas. Estamos em Bratislava, na Eslováquia, no Fórum Globsec Security. Foi aqui que nos encontramos com a presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović. Obrigada por estar conosco no Global Conversation. Ouve-se dizer com frequência que os Balcãs estão muito perto de regressar a um cenário de violência étnica. Estaremos perto de atingir esse limite? Não diria que estamos de novo perto da violência étnica, mas é verdade que existe alguma instabilidade nos Balcãs. No início dos anos 2000 existia um otimismo generalizado por causa do alargamento da União Europeia. Agora vemos que esse otimismo deu lugar a uma desilusão e temos sido testemunhas de vários incidentes na região, ao mesmo tempo que existem novas ameaças nas fronteiras mais a leste da Europa, onde os conceitos de soberania de Estado e integridade territorial e independência política têm sido postos em causa, para além da instabilidade na região do Mediterrâneo, os conflitos na Síria, Iraque, a imigração ilegal, o regresso de militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Tudo isto torna a segurança no sudeste da Europa mais complicada. Já passaram 20 anos desde que os líderes da Bósnia, da Sérvia e da Croácia assinaram o Acordo de Paz de Dayton. Tal como disse, parece que chegamos a um impasse. Como se pode resolver esse impasse? É certo que a União Europeia e a NATO têm de enviar mensagens fortes para a região. Em primeiro lugar, o alargamento deve continuar como uma política na qual a porta se mantém aberta e o esforço de cumprir todos os critérios para a adesão, a aplicação das reformas necessárias, o progresso que é atingido, deve ser recompensado pela adesão à União e à NATO. Por exemplo, eu acredito que é crucial para a região que o Montenegro receba um convite para integrar a NATO este ano. Seria um sinal muito forte para o Montenegro e para toda a região de que o processo continua, mas também de que são necessários esforços para o conseguir. Pedimos ao nosso público na internet que enviasse questões. Recebemos bastantes perguntas e comentários pertinentes. A Shira pergunta: o que pode a Croácia ensinar aos outros países da região que querem aderir à União Europeia? Tiveram um caminho difícil. Fizeram coisas que os outros não estão a fazer? Em primeiro lugar, diria que todas as reformas, tudo o que se faz é feito em benefício do próprio país. O caminho para a adesão é tão importante como a própria adesão. A adesão é o objetivo. Pode dar-nos exemplos concretos? Gostaria de ver mais esforços na prevenção do crime organizado, cooperação ao nível de segurança, mas, além disso, uma luta mais forte contra a corrupção, mais liberdade de imprensa, sistemas democráticos, controlo dos serviços secretos, uso adequado desses serviços de acordo com a lei. Isso conduz-nos à crise na Macedónia. A antiga República Jugoslava da Macedónia também é candidata a entrar na União Europeia e entrou numa crise política. A Croácia já disse que iria assumir o papel de mediação. Será necessária a saída da atual liderança se a crise continuar, tal como aconteceu na Croácia não há muito tempo? Cabe ao povo da Macedónia tomar decisões, mas independentemente de quem estiver no poder, a Macedónia tem de continuar a progredir. Compreendo que existe uma questão bilateral entre a Grécia e a Macedónia, mas o problema do nome já não se coloca. Quanto mais depressa forem feitos esforços para ter a liberdade de imprensa, independência da justiça e muitas outras reformas, mais depressa vão conseguir avançar no processo. Está nas mãos deles.
As relações com a Sérvia melhoraram, mas ainda são muito tensas. Falei no mês passado com o primeiro-ministro, Aleksandar Vučić, que voltou a evocar a Operação Storm como uma tragédia nacional para os sérvios. Para eles, esse episódio é uma limpeza étnica. A Croácia vai ter 2 dias de comemorações. Não será pôr lenha na fogueira, celebrar um dia que os vizinhos veem como uma tragédia. Claro que não. É um acontecimento que foi uma clara operação de corte para libertar territórios que estavam ocupados de forma ilegal. A Croácia foi atacada, fomos agredidos e 1/3 do nosso território foi ocupado. Avançámos com ações legítimas que mais tarde foram confirmadas pelo Tribunal de Haia. Não a preocupa? Claro que nos preocupamos com a nossa relação com a Sérvia, mas a Sérvia também tem de aceitar os factos. Estávamos a defender-nos e estávamos a recuperar o nosso próprio território. Não podemos esquecer-nos de coisas que fazem parte da nossa herança nacional e das quais temos orgulho. Não é nada contra ninguém, apenas celebramos o que fizemos na Croácia. Falou em resolver problemas. Gostaria de lhe colocar uma questão que recebemos. Quando é que os sérvios que sobreviveram à limpeza étnica na Operação Storm vão poder regressar a casa? Este é claramente um dos problemas. Não houve limpeza étnica. É verdade que muitos civis deixaram o território por causa desta operação, mas dissemos de imediato para ficarem nas próprias casas e desde então temos trabalhado para o regresso de todos os que querem voltar, porque têm direito a isso mesmo. Grande parte voltou, todos os que quiseram fazê-lo. Vamos olhar para a estrutura mais alargada da Europa e para a questão da migração, que tem sido um grande problema para a Europa. Qual foi a posição da Croácia em relação ao sistema de cotas proposto pela Comissão Europeia? Nós defendemos que temos de olhar para o problema da migração e dos pedidos de asilo de uma forma holística e compreensiva. Sim, estamos a tomar medidas que são temporárias, com as cotas e a fazer ajustamentos para que as pessoas possam viver na União Europeia. Mas temos de ter cuidado com as mensagens que estamos a enviar. Claro que vamos aceitar pessoas, mas não podemos encorajar mais imigração ilegal na União. Temos de tentar resolver a raiz do problema e alguns dos perigos que acarreta. Qual é a sua reação à vontade húngara de fechar as fronteiras com a Croácia para parar o fluxo de imigrantes no país? Não quero falar sobre as políticas de outros países. O que posso dizer é que a Croácia não tem intenções de construir muros. Vemos este problema como algo que se está a tornar mais importante para a União. Então opõe-se à Hungria na criação de uma barreira. Acredito que precisamos de solidariedade nesta matéria. Não podemos deixar Itália e mais alguns países carregarem sozinhos o fardo deste problema. Mas volto a dizer que temos de ter uma abordagem compreensiva e holística do problema. Recebemos esta questão enviada por alguém com o nome Prima Lex. Questão simples para uma resposta complicada. A Croácia está melhor agora, fazendo parte da União Europeia? É difícil de avaliar. Tenho de admitir, nem todas as pessoas assimilaram que somos membros da União Europeia. E, infelizmente, também ainda não usamos os fundos europeus para crescer o que poderíamos ter crescido. Por isso, um dos benefícios primários que poderíamos estar a sentir a curto prazo ainda não foi sentido. Diria que as pessoas na Croácia estão a tornar-se mais eurocéticas e precisamos fazer algo para contrariar essa tendência. Devemos preocupar-nos em relação a todo o projeto europeu e não apenas com a Croácia. Em quase todos os países há quem levante questões sobre os benefícios da adesão. Quando aderiram à União Europeia, o combate à corrupção era um dos maiores problemas. E ainda é. Exatamente. Até que ponto a Croácia está agora mais limpa da corrupção?
Nós fizemos muitos progressos, mas infelizmente é impossível erradicar completamente a corrupção de uma sociedade. Mas estamos a trabalhar no combate e prevenção para termos um sistema de desencorajamento, ou seja, queremos educar as pessoas de forma a que algumas práticas que eram socialmente aceitas no passado sejam vistas como formas de corrupção. Quanto à realidade do terreno, acabo de ler um relatório da Ernst & Young, que coloca a Croácia em primeiro lugar no índice de percepção de corrupção ao nível dos negócios. Pode dizer-me que as leis foram promulgadas, que as coisas estão a mudar, mas as pessoas não se apercebem disso. É verdade, mas acredito que os índices de percepção, à semelhança da violência doméstica, hoje temos muitos casos relatados de violência doméstica, o que não quer dizer que os números tenham ou não aumentado ou que é uma tendência preocupante. É o mesmo com a corrupção. Agora as pessoas apresentam mais queixas e estão muito mais sensíveis ao que são práticas corruptas e acredito que o elevado número de denúncias cria esta imagem. A Croácia tem um passado difícil ao nível da corrupção. Sublinhou que as pessoas estão conscientes desse tema. Era a protegida do antigo primeiro-ministro Ivo Sanader. Não gosto dessa palavra, desculpe, mas não era a protegida, era a colega dele. Quando é que se apercebeu do que se estava a passar? Só me apercebi quando tudo se tornou público. Honestamente, não poderia ter dado conta de tudo o que se ouve falar agora. Há julgamentos que ainda não terminaram, por isso temos de esperar até ao resultado final, porque, como em qualquer sistema, Sanader está acusado de vários crimes, mas ainda não acabou. Temos de esperar pelo resultado final de todo o processo. Eu trabalhei de forma muito próxima com ele desde 1993 no seu gabinete, quando era vice-ministra. Saí em 97 e regressei em 2003 para ir para o Parlamento. Muito cedo tivemos as nossas divergências e não era sobre corrupção, porque, mais uma vez, nunca me apercebi de nada. Apenas tínhamos visões diferentes sobre determinados aspectos. Não gosto de falar sobre isso em público porque basicamente eram divergências entre nós e espero um dia ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente. O crescimento económico na Croácia tem sido complicado. Corrupção e crescimento económico não andam necessariamente de mãos dadas, mas a Croácia parece estar a sair de 6 anos de recessão. O governo diz que é graças ao trabalho árduo e às medidas tomadas. Qual é a sua opinião? Estamos em ano de eleições na Croácia, por isso, em qualquer país é um ano difícil para continuar com reformas. Todos os governos tendem a tentar agradar aos eleitores, mas é crucial para a Croácia continuar o processo de reformas. Acredito que a economia é afetada por forças externas e pelo crescimento da despesa, mas também tenho a certeza que as reformas estão a ter resultados. Disse que gostaria que a Croácia se juntasse à moeda única em 2020. É um dos seus objetivos? Disse isso logo no início, de que a Croácia poderia juntar-se à zona euro e, sim, acredito que será do nosso interesse fazê-lo o mais rápido possível. Sim, espero que aconteça em 2020, mas sabe que este não é apenas um processo técnico, muitas vezes é político. Por isso vai depender de algumas decisões políticas. Toda a economia está orientada para o euro e acredito que quanto mais breve for a adesão, melhor será para a economia. Alguns dos seus críticos dizem que não faz parte do mandato presidencial comentar questões como a adesão ao euro. Qual é a sua resposta a essa crítica? Todos temos direito à nossa opinião e às nossas ambições, e eu sou muito ambiciosa para a Croácia. Sou muito otimista quanto ao futuro da Croácia e acredito que o conseguimos fazer. Se não falarmos sobre o assunto, não estabelecermos metas nem prazos, nunca o vamos concretizar. Este é um ano de eleições. Acaba de ser eleita e está a passar um período de coabitação, algo desconfortável, com o atual governo, que está do lado oposto do espectro político. E têm existido algumas rixas. Lamenta essa situação? Lamento porque acho que não é tempo de rixas. Tal como disse, de qualquer divisão nos objetivos nacionais básicos.
Acredito que deveríamos chegar a acordo e continuar a trabalhar para os concretizar. De qualquer forma, às vezes temos de defender as posições nas quais acreditamos. Temos de defender o papel do presidente e temos de fazer o que é correto. Mesmo assim, acredito que este tenha sido apenas um período de aprendizagem e que tenhamos uma maior cooperação no futuro. Tenho outra pergunta, desta vez de Terry Kilpatrick. Qual é a maior ameaça ao crescimento económico e à estabilidade da Croácia? A demografia. As tendências demográficas negativas. Muitos jovens estão a deixar a Croácia neste momento com a abertura dos mercados da União Europeia aos trabalhadores croatas. A Comissão Europeia estima que cerca de 200 mil pessoas vão sair da Croácia até 2019 e nós somos um país de cerca de 4 milhões e 300 mil pessoas. E são os mais brilhantes que tendem a sair. São os melhores e os mais brilhantes que saem e os mais novos. A tendência demográfica mostra que a população ativa está cada vez mais envelhecida. Se não conseguirmos reverter a tendência, vamos ter um número de desempregados e pensionistas maior que o número de trabalhadores. Quem os vai alimentar? Garantir as ajudas que recebem. Por isso, a demografia é um dos maiores problemas. Fez história ao tornar-se na primeira mulher presidente da Croácia. Tenho uma questão colocada por Dawn Casey. Como se sente sendo a primeira mulher presidente da Croácia? Sinceramente, nunca coloquei pessoas em categorias de mulheres ou homens, ou com base na etnia ou religião. Olho para a forma como as pessoas fazem o seu trabalho, as suas capacidades e valores profissionais. Então não tem qualquer importância para si? É claro que é importante, mas o facto de todos falarmos sobre isso significa que sou a exceção e não a regra. O que é verdade. Infelizmente sou a exceção, é verdade. Deparei-me com misoginia e sexismo. Durante a minha vida aconteceu-me tantas vezes que me habituei. Magoa-me no início, mas depois acabamos por deixar de o ver como algo pessoal e percebemos que se queremos mudar comportamentos, temos de começar por nós próprios. Um dos principais pontos da minha agenda é lutar pela igualdade, não apenas entre homens e mulheres, mas entre todos na sociedade. Todos devem ser olhados como indivíduos, independentemente do seu background. Então não se descreve como uma feminista? Não sou uma feminista. Sou uma pessoa que apenas quer a igualdade. Tratamento igual para todos. Vou trazer para a agenda a promoção da mulher nos negócios, na política, na vida social e pública, mas isso não quer dizer que quero que as mulheres tenham vantagens em qualquer lado. Apenas defendo igualdade de oportunidades para todos. Não usa o facto de ser mulher como uma vantagem? Não o faço, pelo menos de forma consciente. Mas o facto de ser uma mulher é algo de que me orgulho. Não sinto que tenha de me parecer com um homem para ser levada a sério. Infelizmente, em alguns setores, esperam que façamos isso. E há muitas mulheres que pensam que se vestirem de forma feminina não vão ser levadas a sério. Eu acredito que isso não faz sentido. Quais são os seus modelos políticos? É difícil dar-lhe nomes. Gostava muito de Margaret Thatcher. Na política atual, gosto do estilo de Angela Merkel, a chanceler alemã. Mas eu não me colo a modelos políticos. Vejo modelos em todo o lado e, na verdade, também tento seguir valores, porque seguir um modelo é fácil. Criar um modelo é mais desafiante. É um caminho difícil. Qual seria o seu conselho para as mulheres que estão a tentar romper com a tradição, como fez? Muito simples. Se consegue fazê-lo, faça. Todas podem fazê-lo, apenas têm de acreditar em si mesmas. É verdade que às vezes é mais difícil para nós do que para os homens, mas não se deixem distrair por aqueles que dizem que não é capaz porque é uma mulher. Porque uma mulher nunca esteve numa posição como esta. Há sempre uma primeira vez. Por que não ser a primeira? President, many thanks for joining me on the Global Conversation. Thank you. Thank you very much. Thank you.